Em 2011, o Elon Musk gargalhou quando lhe perguntaram se ele temia uma provável concorrência da BYD. Nesse vídeo, vamos ver se ele continua rindo ou se já começou a chorar, já que a BYD ultrapassou a Tesla em vendas. Então, parece que a história está se repetindo. A secretária do Comércio dos Estados Unidos, a Gina Raimondo, disse numa entrevista para a NBC que as restrições de exportação de chips para a China estão funcionando. Ela desconsidera a possibilidade da China superá-los em inovação e produção de semicondutores, enfatizando que os Estados Unidos detêm a liderança tecnológica e econômica. Caso você não saiba, os Estados Unidos e a China já estão numa guerra tecnológica que daria um roteiro excelente para um filme, a Guerra dos Semicondutores, e que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Enquanto os Estados Unidos ainda acreditam que a China está na Idade da Pedra, a Europa está começando a perceber o verdadeiro poder da indústria de fabricação de chips da China, que é muito mais forte do que o Ocidente realmente pensa. Então, vamos começar do começo. Há dois tipos de chips no mercado. O primeiro é o chip de ponta, como o NVIDIA, o A100 e o H100, que são necessários para a tecnologia de inteligência artificial e aprendizado profundo. Já a outra categoria é dos chips legacy. Esses semicondutores são usados em quase todos os dispositivos que conhecemos, de aviões a smartphones. Todos usam esse chip e, devido à capacidade industrial da China, eles lideram a produção para o mercado de massa. Sabendo disso, resta saber como essa guerra está se desenrolando. Então, vamos lá. De um lado, os Estados Unidos estão proibindo as exportações de chips de alta tecnologia para a China, alegando razões de segurança nacional, mas sabemos que é puramente comercial. Já do outro lado, a China controla 1/3 do fornecimento mundial de chips convencionais, o que é vital para a produção do Ocidente. Leia-se Estados Unidos e União Europeia. Imagine se a China absorveu vender essa produção na Ásia mesmo. Olha o tamanho do estrago, cadeia produtiva quebrando e provocando um caos geral. Mas será que a estratégia é realmente essa? Escreve aqui nos comentários o que é que você acha. 31% dos chips legacy globais são produzidos pela China. Isso representa mais de 200 bilhões de dólares em receita. A base industrial da China permitiu que eles conquistassem o setor dos chips legacy. Eles ainda não chegaram aos chips mais avançados, de 3 a 5 nanômetros, mas é uma questão de tempo somente. A dominação nesse setor dá à China várias vantagens. Receita. A China lucra bilhões e bilhões com a comercialização dos chips legacy, enquanto os Estados Unidos investem no desenvolvimento dos chips de ponta. Um lucra, o outro gasta. Escala. A China tem a capacidade de escalar a produção, quase que imediatamente, assim que alcançarem os Estados Unidos na produção dos chips mais avançados. O contrário já não é possível. Não vamos esquecer as relações bilaterais, China e Rússia, Estados Unidos e China. Por exemplo, as exportações de semicondutores da China para a Rússia. Devido a esse distanciamento do Ocidente, Pequim agora domina o mercado russo. As exportações de semicondutores aumentaram muito e a venda de maquinário para a produção de chips para Moscou foi bem acima de 200 milhões de dólares,
e esse valor só vai crescer nos próximos anos. Isso vai ajudar a financiar a pesquisa e desenvolvimento da China. Já os Estados Unidos não estão apenas restringindo chips americanos para Pequim, eles estão pressionando empresas do Japão, Taiwan e Europa também para que sigam os seus passos e parem de vender chips para a China. E a razão é muito simples: os Estados Unidos têm medo que a China faça um progresso rápido demais e estão tentando sufocar a capacidade militar deles enquanto podem. Well, we are trying to choke their military capacity. So if they feel that, that means our strategy is working. Mas os Estados Unidos estão numa sinuca de bico. Durante aquela entrevista que eu mostrei no começo do vídeo, a secretária do Comércio, a Gina Raimondo, admitiu que os Estados Unidos não podem evitar o mercado chinês, pois é muito grande e há muito dinheiro em jogo. E ainda esclareceu que os Estados Unidos continuarão a vender bilhões de dólares em chips para a China, mas a maioria desses chips não será aqueles de ponta. Isso é difícil de aceitar, mas é a realidade política. A venda desses chips menos sofisticados gera receita para as empresas americanas, que podem reinvestir em pesquisa e desenvolvimento. O link dessa entrevista está aqui nos comentários, então se você quiser dar uma olhadinha, eu recomendo. Porque é muito interessante ver como ela ficou confusa ao justificar que os Estados Unidos não podem romper com a China. Foi um momento tragicômico. É importante colocarmos as coisas em perspectiva aqui. As narrativas ocidentais nos dizem que a China é uma ameaça e que, ao mesmo tempo, está entrando em colapso. Oi! Quem está quebrando não pode ser uma ameaça, ou pode? Isso é realmente confuso. Vamos utilizar aí os números para entender um pouquinho melhor? Mesmo com todas as restrições, a China ainda gera 10 bilhões de dólares em receita só para a Nvidia, e isso sem comprar os chips mais avançados. 10 bilhões é muito dinheiro para um único país. O mesmo acontece na Europa. Eles têm dificuldade de desacoplar da China. A ASML, gigante de chips da Holanda, cumpre as sanções dos Estados Unidos contra a China, mas ainda depende muito dela. No primeiro trimestre desse ano, a China foi responsável por 2 bilhões de euros, ou 49% das vendas da ASML. Se esse dinheiro sumisse, os lucros cairiam e muitos empregos seriam perdidos. Portanto, faz sentido tratar bem seu maior cliente, especialmente a Europa em decadência. Washington quer que os aliados do G7 parem de vender para a China, deixando a Europa numa baita saia justa. Os Estados Unidos querem dominar o mercado dos chips de inteligência artificial, mas não controlam o mercado dos chips legacy da China, o que deixou as migalhas para a Europa, que está quase sem saída. E agora, preparados para o Long Quan, ou golpe do punho do dragão? Pois é, o governo chinês quer que os fabricantes de carros elétricos comprem mais chips de empresas nacionais, que abandonem os chips ocidentais e foquem em fundições locais, como a SMC. Isso será um desastre para o Ocidente, que ainda vende muito para Pequim. Empresas como a Infineon, na Alemanha, já apertaram o botão do pânico graças às sanções fiscais impostas pelos Estados Unidos. A China está se movendo rápido e está multiplicando suas indústrias de chips. Olha só a estratégia Sun Tzu deles. É no mínimo engenhosa. Eles querem substituir todos os chips ocidentais pelos seus próprios. Companhias como a BYD e a Deal vão usar somente tecnologia local.
local. A ideia é manter o dinheiro chinês fluindo dentro da economia doméstica. Você pode até pensar, mas o governo chinês oferece muito subsídio para suas empresas, isso não é bom. Sim, é verdade. Mas isso só seria contraproducente se as suas marcas de veículos elétricos já não estivessem dominando o mercado mundial, você concorda? Segundo a narrativa ocidental, os chips chineses estão atrasados de 5 a 10 anos e eles precisam inovar rapidamente, o que exige muito dinheiro. E eles estão conseguindo isso com a venda dos veículos elétricos. Até 2030, 45% do custo de produção de um carro será eletrônico. Quando isso acontecer, os chineses, como num golpe de Kung Fu, vão desmontar o mercado ocidental. Percebe? Já vimos do que eles são capazes de fazer em uma década. Eu tô pagando para ver. Philip Wong, cientista-chefe da TSMC, acredita que a única vantagem dos Estados Unidos é que eles criam as novas ideias. Ele observa que, embora os Estados Unidos ainda liderem na inovação, essas ideias rapidamente se espalham e são aprimoradas na China, que possui melhores recursos, mais alunos e mais apoio governamental. Isso preocupa a Europa, que vê a vantagem dos Estados Unidos como temporária. Tem um link aqui na descrição para a entrevista completa com o professor Philip Wong. Na indústria europeia, especialmente na Alemanha, os custos de fabricação são muito altos em comparação com a China, onde o presidente Xi Jinping incentivou uma intensificação na inovação, resultando na construção planejada de cerca de 100 novas fábricas de semicondutores globalmente nos próximos anos, sendo 40% delas na China. Com 41 novas plantas em desenvolvimento, o dobro de Taiwan, a China está posicionada para liderar a produção de chips. Isso permitirá à China inundar o mercado com semicondutores acessíveis, começando pelo seu mercado de veículos elétricos, gerando aí grandes receitas para as fundições locais e fortalecendo sua capacidade de competir com os Estados Unidos em tecnologia de chips avançados. É apenas uma questão de tempo agora. A China está jogando um jogo épico de recuperação e podemos ver o quão sério eles estão. Esse é um gráfico da relação de despesas de capital com vendas de fabricantes de chips globais. Na visão geral, os fabricantes de chips chineses, como a SMC, estão investindo pesadamente em expansão de capacidade de produção, como se não houvesse amanhã. Eles estão investindo o dobro de Taiwan e quase 3 vezes mais que os Estados Unidos. Enquanto a Europa fica para trás, muitos fabricantes de automóveis alemães produzem na China, como a Volkswagen e Mercedes, que possuem grandes fábricas no país. Se os chips chineses são mais baratos, é provável que eles mudem para manter a competitividade. A competição no mercado de veículos elétricos é apenas o começo. O próximo campo de batalha será nos semicondutores, com repercussões ainda maiores na guerra dos microchips. Embora o Ocidente lidere atualmente, a China está se preparando para dominar, tanto em quantidade quanto em qualidade dentro de 5 a 10 anos. Mas será que o plano da China vai funcionar? A União Europeia tem uma resposta para isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo enquanto navegamos por esses tempos turbulentos. E não esquece não de esmagar o botão curtir, se inscrever, compartilhar. Fui!